Momento da Palavra e Oração. Bom dia mesmo, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. Nós estaremos ministrando 1 João, capítulo de número 3, e o versículo 1 até o versículo de número 24. 1 João, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 24. Os filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados e queridos irmãos, as preciosas
palavras de Deus é para nos orientar, para que nós possamos ter uma vida digna, abençoada, uma vida de paz, uma vida de alegria na presença do Senhor. E os preceitos, os estatutos, os mandamentos da palavra de Deus, ela vai nos guiar, ela vai nos orientar, ela vai nos levar para um caminho de bênção, de vitória, fugindo de tudo aquilo que vem para destruir. E nós vemos aqui os filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Querido, Jesus Cristo se entregou por nós para nos salvar. Ele, como um justo, Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. E hoje nós temos a alegria, porque entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, sermos chamados de filhos de Deus, filhos do Deus bendito, o Deus maravilhoso, o Deus soberano e excelso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Jesus Cristo voltará. A Bíblia nos diz, meu irmão, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados e estaremos para sempre com o Senhor. E nós seremos a semelhança de Cristo, meu irmão, abençoado. Nós seremos ali realmente cheios da glória do Criador. Estaremos morando na Jerusalém celestial, aonde as ruas são de ouros, de cristais, aonde ali não haverá choro, ranger de dentes e sofrimento, porque todas as coisas já se passaram e tudo se fez novo, meu irmão. Ó, amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. A esperança que nós temos é em Jesus de Nazaré. É por isso que nós temos que pedir constantemente: Senhor, me santifica. Muda, Senhor, o histórico da minha mente, do meu falar, do meu enxergar, do meu ouvir, para que eu possa ser purificado, meu Deus, e o Teu Santo Espírito, meu Deus, venha trabalhar, para que cada dia mais a Tua bênção, o Teu milagre, as bênçãos sobrenaturais, meu Deus, venha sobre a nossa vida. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabemos que Ele se manifestou, Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então nós vemos, amados irmãos, amadas irmãs, tem pessoas que falam: eu sirvo Jesus sim, eu tenho Jesus como meu Senhor. Mas eu pergunto: você tem prazer no pecado? Você tem prazer na iniquidade? Se você tem prazer de continuar pecando, meu irmão, minha irmã, você não está em Cristo Jesus. Mas nós sabemos, querido, que Deus, filhinho, ninguém vos engane. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, Ele tem as chaves da morte e do inferno, é o cabeça da igreja. Jesus, Ele foi crucificado, Ele morreu ao terceiro dia, Ele foi realmente levado ao mais profundo do abismo. Ele não tinha mancha, não tinha pecado. Ele foi pela minha vida, Ele foi pela tua vida. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, glorificado. E
todo aquele que tem a esperança em Cristo Jesus e que foge de todo engano satânico e diabólico será abençoado. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. E qualquer que aborrece ao seu irmão, preste atenção, a gente, para ser um homicida, não precisa estar com uma faca, uma espada, um revólver. Muitas vezes, através das nossas atitudes, através da nossa língua, a gente pode matar alguém, matar planos, matar realmente ali os sentimentos, as emoções das pessoas. E aqui nós vemos, qualquer que aborrece a seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem pois tiver bens no mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que nos leva a toda a verdade. Ele nos guia, ele nos orienta, ele nos leva para um caminho de paz e de alegria. Ele é o Consolador, ele nos consola, ele faz coisas extraordinárias através da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Pai querido, neste momento, Pai, eu quero te glorificar, meu Deus, por este dia de vida. Abençoa, Pai, a vida deste homem, desta mulher. Abençoa a nossa casa, a nossa família, realizando, meu Deus, algo extraordinário, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.